quê, querido? Malaquias 4, verso 1 diz assim: porque eis que aquele dia vem ardendo como fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como a palha. E o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos. De sorte que lhes não deixará nem raiz e nem ramo. Porém, contudo, todavia, para vós, os que temem o meu nome, nascerá o sol da justiça. Mas, para vós que temem o meu nome, nascerá o sol da justiça. E curará e trará nas suas asas, e saireis e saltareis como bezerros na estrebaria. Está vendo, irmãos, como é que o Senhor quer que você seja? Saltando como um bezerro solto da estrebaria. Não é um bezerro na estrebaria, irmãos, é solto da. É como aquele bezerro novo que estava preso lá um mês. Aí abriram a porteira e deixaram ele correr no pasto. Oh, glória a Jesus, Deus é bom demais, irmão. E o verso 5 diz assim: eis que eu vos enviarei o profeta Elias. Diga, eu vos enviarei o profeta Elias. Uai, pastor, mas o profeta Elias já não tinha vindo? Nós estamos falando em Malaquias. O profeta Elias ficou bem antes, né? O profeta Elias morreu. Era aquele que confrontou lá Acabe e Jezabel. Mas Malaquias, o último livro da antiga aliança, diz: eis que vos enviarei o profeta Elias. Vos enviarei, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ou seja, antes que Jesus volte, antes da segunda vinda, Ele vai nos enviar o profeta Elias. Então diga comigo: Elias voltará. Uau! E ele converterá. Para que ele vem? Converter o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Amém? Feche seus olhos. Pai eterno, maravilhoso, amado de nossas almas, Senhor do nosso coração, é com prazer, Pai, com temor e tremor que estamos diante da Tua palavra. Senhor, nos ajuda a entender, nos ajuda a crer, nos ajuda a receber aquilo que o Senhor tem para nós essa noite. Fala diretamente ao coração, ao espírito, como uma flecha certeira, Pai. Passa a espada de uma vez, aquela espada, Pai, que é a Tua palavra, que faz divisão entre alma e espírito, entre juntas e medulas. Te amamos, Jesus. Ah, Espírito Santo, te amamos, Senhor. Irmãos, falar sobre João Batista tem tudo a ver com aquilo que estamos gerando aqui nesses dias. E você vai entender por que logo logo. Nós estamos em uma conferência, seminário ou congresso de louvor e adoração. Estamos falando sobre adoração. E como é importante entender sobre isso. Como é importante entender que adorador, como diz aqui o pastor Bruno, não é aquele que toca, não é aquele que canta, mas todos nós fomos chamados a sermos adoradores. E você não adora ao Senhor só com a sua música. Você não adora ao Senhor só com a sua pregação. Você não adora ao Senhor só com o seu ensino. Você adora ao Senhor com a sua vida. Em todo tempo e em todos os lugares. Amém? Malaquias vem dizendo: nos últimos dias o Elias virá. Só que Elias já havia vindo. Só que abre comigo Lucas 1. Evangelho de Lucas, capítulo 1, verso 15. Diz a palavra do Senhor assim. Lucas 1, 15. Pois será grande aos olhos do Senhor. Ele nunca tomará vinho e nem bebida fermentada. E será cheio do Espírito Santo desde antes do seu nascimento. Está sendo falado aqui em Lucas 1 sobre João Batista.
Pois será grande aos olhos do Senhor, ele nunca tomará vinho nem bebida fermentada, e será cheio do Espírito Santo desde o seu nascimento. Ele fará retornar muitos dentre o povo de Israel ao Senhor, o seu Deus. Então o que João Batista faria? Verso 16, o que ele faria? Fará retornar a muitos dentre o povo de Israel ao Senhor e ao seu Deus. É assim que se estuda a Bíblia, irmão. Se você quer crescer no Evangelho, na Escritura, na revelação, você precisa separar e ver cada versículo o que quer ensinar para você. Lucas 1,15 diz que João Batista viria e que ele seria cheio do Espírito Santo antes do seu nascimento. Então, uma característica que João Batista receberia. É algo que você já pode ficar atento aqui. Por quê? Porque nesta palavra de Lucas 1, no ato do nascimento de João Batista, o Espírito Santo não havia sido ainda liberado. Sim ou não? O Espírito Santo passa a descer e a habitar no homem em Atos, capítulo 2. Jesus primeiro veio, foi crucificado, ressuscitou dentre os mortos, subiu ao Pai e depois o Espírito Santo desceu. Tá certo? Pois é. Só que aqui diz que João Batista seria cheio do Espírito Santo desde antes do seu nascimento. Então já fica aí para você, não vamos entrar nesse contexto agora, mas eu amo essas coisas nas Escrituras. Aí você já vai pensando e meditando, como é que é? Verso 16, ele fará retornar a muitos. Então, como objetivo desse profeta, fará retornar muitos dentre o povo de Israel ao Senhor e ao seu Deus. E o verso 17, e irá adiante do Senhor. Então ele iria adiante do Senhor que está dizendo aqui é Jesus. Ele vai adiante do Senhor, no espírito e no poder de... Eita! No espírito e no poder de... Diga comigo, irmãos, Elias. Olha aí, ó. Para fazer voltar o coração dos pais aos seus filhos, e os desobedientes à sabedoria dos justos, para deixar um povo preparado para o Senhor. Diga assim, para deixar um povo preparado para o Senhor. Diga comigo, João Batista veio no poder de Elias para preparar o caminho. Uau! Então será esse que Jesus havia dito, que o Senhor, que Deus havia dito, que a Escritura falou lá em Malaquias. Malaquias é o último livro da antiga aliança. Lá ele falou, Elias vem, Elias virá. Agora, o Evangelho de Lucas está falando para nós que o João Batista vai vir, cheio do Espírito Santo, no poder de Elias. Agora, confira comigo Mateus 17. Abra sua Bíblia em Mateus 17. Verso 9 diz assim: enquanto desciam do monte, esse é o Monte Tabor, o Monte da Transfiguração, Jesus estava lá com os seus discípulos, especificamente com Pedro, Tiago e João. E enquanto desciam do monte, Jesus e os discípulos, Jesus lhes ordenou: não contem a ninguém o que vocês viram aqui em cima. Silêncio, segredo, amém? Até que o Filho do Homem, que era ele mesmo, Jesus, tenha sido ressuscitado dentre os mortos. Os discípulos lhe perguntaram: então, por que os mestres da lei dizem que é necessário que Elias venha primeiro? O que os mestres da lei diziam, irmãos? Aquilo que a lei dizia. Malaquias não falou que Elias vinha? Então os discípulos de Jesus estão perguntando: o que é isso que os mestres da lei dizem? Que Elias vem primeiro. Jesus, verso 11, respondeu: de fato, Elias vem e restaurará todas as coisas. Olha que tremendo. Irmão, quanta revelação há nesse versículo. Porque aqui, João Batista também já tinha vindo. Quem é mais velho? João ou Jesus? João. João era primo de Jesus e veio primeiro preparar o caminho.
Na unção de Elias. Jesus veio depois. Agora olha que Jesus fala. Jesus respondeu: de fato, Elias vem. Ou em outra versão, Elias virá e restaurará todas as coisas. Então diga assim comigo: Elias vai de novo. Vê se tem um Elias do seu lado aí. O Elias vem de novo, irmão. É mistério, hein? Aí o verso 12 diz assim, Jesus diz: mas eu lhes digo, Elias já veio, e eles não o conheceram, mas fizeram com ele tudo o que quiseram. Da mesma forma o Filho do Homem será maltratado por eles. Então os discípulos entenderam que era de João Batista que ele tinha falado. Quantos estão comigo aqui? Vocês estão me entendendo? Então presta atenção. Verso 13 diz: então os discípulos de Jesus entenderam que era de João Batista que Jesus tinha falado. Falado aonde? No verso 12. Quando Jesus disse: mas eu lhes digo, Elias já veio. Mas e no verso 11 que Jesus diz: Elias virá? Elias veio ou virá, irmão? Elias virá ou Elias já veio? Deixa eu falar uma coisa para você. Nós não estamos falando da pessoa de Elias. Não estamos falando do profeta Elias. Nós estamos falando do mover espiritual e profético de Elias, que tem tudo a ver com adoração. Quem você pensa na antiga aliança ter restaurado o altar em ruínas? Uau! Apostasia. O que é apostasia? Frieza da igreja, desvio. Tribos brigadas. Tribos de Israel estavam brigadas, desconexas entre si. Frieza, apostasia, idolatria no meio do povo, Sérgio. Sérgio veio lá do Rio Verde. Aleluia, irmão. Lá do Rio Verde. Apostasia no meio da igreja. Você está entendendo isso? E aí o que acontece? Perseguição dos profetas. Jezabel persegue os profetas e os decapita, arranca a cabeça, ou seja, cala a voz dos profetas. E onde não há profecia, não há adoração. Aonde não há culto a Deus, não há adoração. Vem comigo e presta atenção no que eu vou falar para você. Fala para a pessoa que está do seu lado: presta atenção, irmão. Culto tem tudo a ver com adoração. E adoração tem tudo a ver com culto. Como é que você adora sem cultuar? Não adora. Por quê? Porque adoração tem tudo a ver com culto. Quando eu cultuo ao Senhor, então eu estou o adorando. Yes. Glória. A adoração tem tudo a ver com culto. Então onde não tem culto, não tem adoração. Nesse período de Elias acabou o culto. Por quê? Tribos brigadas, igreja, Israel era uma simbologia da igreja. Igreja dividida, povo brigando por denominação, por placa de igreja, confusão, domínios entre as tribos, idolatria no meio do povo. Quem que governa? Jezabel e Acabe governa. Com o governo deles, tiram o culto, removem o culto a Iavé, o Deus de todas as coisas, e estabelecem culto a Baal. Epa! Até que um homem se levanta e restaura o altar do Senhor que está em ruínas. Restaurou o altar, restaurou o culto. Restaurou o culto, o Senhor responde com fogo. Nós precisamos hoje no Brasil que o Senhor responda com fogo. The fire, o fogo.
Nós precisamos no Brasil que o Senhor responda com fogo. Esse é o tempo no Brasil do espírito de Elias. Esse é o tempo no Brasil de restaurarmos os altares, o altar do Senhor em ruínas, em trazer a igreja de volta à unidade, e restaurarmos as ruínas, e levantarmos uma adoração tão forte, tão genuína, tão verdadeira, que o Senhor responda com the fire, fogo, e comece a colocar todas as coisas no lugar. Esse é um tempo pontual, como nunca houve outro para a igreja brasileira. Você está entendendo isso? Então Elias foi esse homem, ele veio, morreu, né? Não morreu, ele foi assunto aos céus. O Senhor passou numa carruagem de fogo e o separou de Eliseu, e num redemoinho o levou para si. Está entendendo isso? Meu Deus. Mas aí o Senhor falou lá em Malaquias, só que esse espírito de Elias que estava sobre Elias, a investidura que estava sobre Elias, então a questão não está na pessoa de Elias, mas no que o movia, no que estava sobre ele. A questão não é Elias o profeta, um homem, é o que estava sobre ele, a investidura de Elias. O Senhor falou, ela precisará voltar. Por quê? Porque nos últimos dias Elias virá para restaurar, conectar o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, para que novamente o altar seja reerguido e eu possa responder com, diga fogo. Aí o João Batista vem, transição das alianças, da antiga para a nova. Aparece um ser esquisito, com cabelo desse tamanho, que comia gafanhoto, mel silvestre, se vestia com pele de camelo, um cinturão, um cabelo desse tamanho, uma barba parecendo um caniço agitado pelo vento. Só que ele veio no espírito de Elias, na investidura de Elias. Você está entendendo isso? Por isso que ele acaba confrontando quem? Herodes e Herodias, que é a figura de Acabe e Jezabel. É a mesma coisa, irmão. Ele retorna para quê? Para preparar o caminho do Senhor. Então Jesus vem no caminho que é preparado por Elias. Então existiu a investidura de Elias para preparar o caminho para a primeira vinda. Primeira vinda de Jesus. Amém? E quando Jesus está na terra, está descendo lá do monte com seus discípulos, eles dizem assim, como é que é isso que dizem que Elias virá? E o Senhor diz assim, na verdade, Elias virá. Mas já tinha vindo Elias, lá do Antigo Testamento, já tinha vindo João Batista, e o Senhor falou, Elias virá outra vez. Aí depois ele diz assim no segundo versículo, na verdade também Elias veio. Está dizendo, além do Elias do Antigo Testamento, houve um homem na investidura de Elias, João Batista, que veio, e os homens o maltrataram, o prenderam e o decapitaram. Esse é o João Batista. Mas Elias virá outra vez. Por quê, meu querido? Porque se precisou Elias, a investidura profética de Elias vir, para preparar o caminho para a primeira vinda, a investidura profética de Elias virá novamente para preparar o caminho para, diga comigo, a segunda vinda. Uau! Profeta Elias, antiga aliança. João Batista
Também um profeta da antiga aliança que aparece na nova. Agora, mais uma vez, esperamos pela investidura de Elias, que virá, não sobre um homem, mas sobre uma igreja. Vou repetir para você, que virá não sobre um homem, mas sobre uma igreja. Para preparar o caminho para a segunda vinda. Para preparar o caminho da segunda vinda. Nós, a igreja de Jesus dos últimos tempos, os atalaias sobre os muros, aqueles levantados pelo Senhor para este tempo, precisamos da investidura de Elias, da intrepidez, da coragem, da ousadia, do confronto por aquilo que é santo, no trabalho eficaz de denunciar os desvios de um falso ensino, de uma falsa igreja, de um falso profeta, de um falso apostolado, de trabalharmos a fim de restaurar o altar em ruínas no Brasil, na nação e em todo o mundo, para que Jesus responda com fogo. Com fogo. Sabe o que acontece? É isso que está acontecendo aí. E o que aconteceu com esse João Batista? Sabe o que acontece com João Batista, irmãos? Arrancaram a cabeça dele. Ele que veio no poder de Elias. Ele foi decapitado, arrancaram a sua cabeça. Sabe por quê? Porque tinha dois objetivos: arrancar a sua cabeça. Calar uma voz. Diga comigo, calar uma voz. Arrancando a sua cabeça, ele morre. Cala-se a voz de um profeta. Esse era o objetivo, não que eles tenham conseguido. Mas a fala também está ligada a algo na cabeça. Cortar a cabeça significa calar uma voz, e significa decapitar, arrancar. Escuta, fala para a pessoa que está do seu lado, presta atenção. Arrancar, decapitar, destruir, arruinar um entendimento. Matar João Batista, decapitar João Batista, tem tudo a ver com desconectar a cabeça de João Batista, desconectar a investidura profética de Elias, desconectar o entendimento. Qual o entendimento que está sendo desconectado? O entendimento da restauração de um culto verdadeiro ao Senhor. E culto é adoração. Por isso que você não cultua quando vem na igreja, você cultua durante toda a sua vida. Por isso que quando vocês sair daqui, a reunião acabou, tchau, vai com Jesus, até amanhã cedo. Não falte, querido. Quando acabar isso aqui, você vai com Jesus, a reunião acabou, o culto não acabou. Quando chegarem para você, que horas que o culto acabou, aí você diz, o culto nunca acaba, irmão. O culto nunca acaba. O culto nunca acaba. Então o culto não pode acabar, a adoração não pode acabar. Arrancar a cabeça de João Batista está ligado a desconstruir, a desconectar a investidura profética de Elias que estava sobre ele, e a destruir o entendimento. Qual o entendimento? Da restauração do culto e da adoração, no qual só assim o Senhor responde com fogo. Por que, pastor, arrancar a cabeça de João Batista fala sobre isso? Porque, irmãos, João Batista, na sua movimentação, o que João Batista estava fazendo? João Batista foi ao deserto. Em deserto ele encontrou o Jordão, e no Jordão ele batizava para o arrependimento. Então, com isso, com a movimentação de João Batista, o que João Batista está fazendo? Diga comigo, está desabilitando o templo
existia o templo em Jerusalém. Existia o templo em Jerusalém. No templo existia o pátio, o santo lugar e o santo dos santos. Esse templo da época de João tinha o pátio, e no pátio tinha sacrifício, tinha morte de animais, tinha sangue sendo derramado, aquele sangue descendo nas escadarias. Se você for estudar, alguns historiadores, Flávio Joséfos, fala muito sobre isso, sobre um sangue que desce nas escadarias, a ponto de chegar às ruas. Mau cheiro existia no lugar que eles chamavam de culto, ou de adoração. Existia o pátio, existia o santo lugar, onde tem lá, você sabe, no santo lugar tem a menorá, tem a mesa dos pães, o altar de incenso, e tem o santo dos santos, que não tem a arca. Porque, como leu o pastor Bruno aqui, que me antecedeu, a arca já tinha sido recolhida, estava lá na eternidade. Quando, irmãos, Nabucodonosor, rei da Babilônia, destrói o reino de Judá, destrói Jerusalém, destrói o templo, a arca nesse momento desaparece. O Senhor faz questão de sumir com ela. O Senhor fez questão de sumir com ela, e ninguém roubou, foi Deus que levou. E está lá na eternidade. Foi lido aqui nessa noite. Então tem um santo dos santos, que tem fechado com todas as suas camadas do véu. O santo dos santos está fechado, mas está vazio. Está me entendendo? Então o que João Batista está fazendo? Fecha aspas sobre o templo. Voltamos para João Batista, ele está no Jordão. E no Jordão ele está batizando para o arrependimento. Mas espera aí, o templo não servia para fazer sacrifícios para o arrependimento. Para que servia o templo? Para que os animais morriam? O boi, o carneiro, a ovelha morria. Para quê? Não era o sacrifício? Diga comigo, o sacrifício era o culto dos hebreus. Então o que os judeus, o que os hebreus chamavam de culto? Matar animal, sacrificar animais e oferecer o sangue a Jesus. E culto é adoração. Então o que era adoração para os hebreus? Trocar os pães da mesa, trocar o óleo da menorá, que nunca se apagava, matar os animais. Esse era o culto, e essa era a adoração que eles conheciam. Então o que João Batista está fazendo? João Batista então agora está lá no deserto. No deserto ele está no Rio Jordão. No Rio Jordão ele diz: come on, vem cá, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Sua peste, cai para cá, meu filho. Eu fico pensando, irmão, se um pastor hoje falasse como João, a igreja dele não tinha ninguém, só a mulher e os filhos. Mas naquela época estava bombando a igreja. E João falava: raça de víboras, quem foi que ensinou isso para vocês, a fugir da ira de Deus? Vem cá, te arrepende, assume o pecado, desce nas águas. Então, presta atenção comigo. Diga, presta atenção. Uau! João Batista está desabilitando o templo, porque a remissão de pecado está acontecendo aonde? No Jordão. Quem está morrendo, irmão? Quem está morrendo, irmão? Quem que está morrendo, irmão? Quem que está morrendo, irmão? É ninguém. Não, irmão, quem está morrendo é você, criatura. Quem está morrendo sou eu. O que é o batismo? O que é o batismo? É a morte da velha criatura.
uma nova vida. Olha, está até mais bonito. Minha voz ficou diafragma. Por isso que a voz do Mateus fica bonita assim, irmão. Eles me dão um microfone pior, ué. Quem está morrendo? Pastor, que bom, né? Lá no batismo acabou a morte de animais, aí ninguém morre. Você não entendeu nada. Lá no templo é a ovelha que morre, aqui é você, seu ovelhão, que está morrendo. É você que está morrendo. O que João Batista está fazendo? Desabilitou o templo. Está dizendo, para que nós possamos nos arrepender dos nossos pecados, é preciso deixar uma velha natureza, deixar uma velha vida, e nos entregarmos às águas, ao fluir do rio do Espírito, para que ao ressurgir, não do sangue nem da carne, mas pelo Espírito, possamos ser uma nova criatura em Cristo Jesus, o meu Senhor. Uau! Como assim? A gente nunca tinha visto isso em João. Irmão, não é à toa que o meu Senhor disse, dos nascidos de mulher, ninguém foi maior do que João. E o menor no reino é maior do que ele. Tem gente aqui maior do que João. Está entendendo isso? Aí está lá. Ele está desabilitando o templo e habilitando o Jordão. Ele está desabilitando os sacrifícios e habilitando um culto racional. Já ouviu essa palavra? Quem já ouviu essa palavra? Culto racional. Quem é que fala sobre isso? Paulo. Quem é que ensinou para ele, irmão? João. João. Ele está desabilitando o templo, desabilitando os sacrifícios e habilitando o Jordão, habilitando um novo nascimento, habilitando um culto com entendimento. Não um culto com sacrifício, mas o culto com entendimento, a adoração com entendimento. Mas nesse tempo de João, as pessoas não entendem muito. Estão fazendo o que está sendo direcionada, mas não estão entendendo muito como é, como é que não é, como é que funciona. Mas aí Paulo diz assim: eu vou esclarecer para vocês tudo aquilo que João Batista quis mostrar. E Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 12, verso 1, ele diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável, que é o vosso culto com entendimento. Isso é adoração. O que é adoração? Um culto racional. O que é adoração? Um culto com entendimento. Um culto onde você entrega o seu corpo, a sua vida. Um culto, diga comigo, um culto aonde eu entrego a minha vida como sacrifício vivo, santo e agradável. Acabou! Aplauda Jesus! Paulo vai e explica tudo. Você está entendendo isso? Irmãos, e João Batista, sabe de onde ele também pega o aprendizado? Na Bíblia, irmãos, tudo nós temos que olhar para trás, olhar para o hoje, e olhar para o amanhã, olhar para o ontem, para o hoje e para o amanhã. Sabe o que João Batista está fazendo, irmãos? Aquilo que Davi já havia feito. João Batista entende o que Davi havia feito. O que Davi havia feito?
quando ele busca a arca, que está na casa de Abinadab, em Kiriat Jearim, e ele traz a arca de volta para Jerusalém. Ele não coloca a arca no tabernáculo. O tabernáculo de Moisés existia. Como diz o pastor Bruno, o tabernáculo existia nesse tempo de Davi, na cidade sacerdotal de Gibeon. Nos tempos de Samuel, a cidade sacerdotal era Nob. No tempo de Davi e Salomão, a cidade sacerdotal é Gibeon. A cidade sacerdotal abriga o tabernáculo de Moisés. Davi, ao trazer a presença, não a coloca lá, mas leva para a cidade de Davi e constrói uma tenda. E colocando então a arca na tenda, ele estabelece então um culto racional. Quando chega a arca para a tenda, eles fazem ali os últimos sacrifícios. Mas ao introduzir a presença na tenda, ele levanta 3 famílias, Asaf, Emã e Jedutum, e começa a dizer: proclamem, adorem e profetizem. Proclamem, adorem e profetizem. Ao som dos instrumentos, proclamem, adorem e profetizem. E o sacrifício não tem mais. E a presença está aberta aos olhos daqueles a quem o Senhor escolheu. E João Batista vê isso lá na frente e fala: uau! Você está entendendo isso, meu irmão? Sabe por quê, querido? Presta atenção uma coisa comigo, porque nunca foi o desejo do coração de Deus que os homens sacrificassem. Presta atenção comigo, nós vamos cultuar a Deus. Deixa eu te dizer uma coisa, querido, eu quero ser prático nessa noite. Não quero entrar em coisas muito, eu quero que você entenda, para que você possa viver. Cultuar a Deus não é entregar a Ele o que você acha que é bom, é entregar a Ele o que Ele pediu. Cultuar a Deus é entregar a Ele o que Ele quer receber. Quando Deus pede Isaac em sacrifício, Ele quer Isaac, porque Deus pediu quem? Isaac. E aí não adianta você dar ouro, dar prata, dar lágrima, dar jejum, dar oração. Eu quero Isaac. Então qual era o culto de Abraão? Qual era a adoração de Abraão? Entregar ao Senhor o que o Senhor pediu. E o Senhor pediu Isaac e mais nada. Cultuar, adorar, é obedecer e entregar ao Senhor o que Ele pediu, como Ele pediu, quando Ele pediu, custe o que custar, doa o que doer. Adorar. E qual que era então o culto, a adoração para os hebreus? Trocar pão, trocar óleo, matar animais. Isso nunca foi culto, irmão. Presta atenção comigo e vê se eu não estou certo. Quando começa o sacrifício? Quem fez o primeiro sacrifício da Bíblia? Quem fez o primeiro sacrifício da Bíblia? Deus. Aonde que Deus fez o primeiro sacrifício da Bíblia? Hã? Quem fez o primeiro sacrifício? Faz a pele para ele vestir. Irmãos, quando Adão e Eva eles pecam, eles estão escondidos lá, envergonhados, humilhados, e o Senhor vem e diz: venha, saia, tire essas roupas, essas folhas de figueira, e eu vou vestir vocês. Então o próprio Deus pega um cordeiro que dá cobertura àquele casal e o mata, o sacrifica, o sangue é derramado e o homem é coberto. Essa
é a figura de Cristo, no qual derramou o seu sangue para cobrir o nosso pecado. Só que eu ainda pegaria você, porque alguns já têm esse entendimento. O primeiro sacrifício foi Deus que fez, foi o cordeiro. Mas o primeiro cordeiro que morreu não foi esse. 1 de Pedro 1,19, um cordeiro foi morto antes da fundação do mundo e revelado nesse tempo em favor de vós. Ele é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas deixa eu falar para você, volta para o Éden, o cordeiro do Éden. Morreu um animal, um sangue foi sacrificado, e agora? E agora? Um sangue foi sacrificado, e agora? Agora, o homem que tinha que morrer, Adão e Eva, não morrem. Por quê? Porque eles são resgatados. O seu pecado é coberto pelo sangue do cordeiro. Então eles têm uma nova chance. Uau! Mas deixa eu te falar uma coisa. Assim começou o sacrifício. E isso passou a ser para eles o culto, a adoração de algo que começou no pecado. Você entendeu isso? De algo que começou no pecado. Como que algo que teve origem no pecado, Adão e Eva pecaram, o sacrifício acontece para cobrir o pecado? Como que algo que acontece no pecado pode ser a adoração que Deus quer? Como, irmão? Aí eles começam, sacrifica. Tudo para o hebreu é sacrifício. Mata animal, sangue derramado. E isso é o culto deles. Esse é o sacrifício deles. Essa é a adoração deles. Mas o Senhor vem, quer que eu te mostre? E diz assim, abre aí para você ver. Jeremias 7, diz assim. Jeremias 7, 21. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Jeremias 7, 21. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: juntem os seus holocaustos aos outros sacrifícios e comam a carne vocês mesmos. Quando tirei do Egito os seus antepassados, nada lhes falei, nem lhes ordenei quanto a holocaustos e sacrifícios. Dei-lhes, entretanto, esta ordem. Aí, pastor Bruno, obedeçam-me, e eu serei o seu Deus, e vocês serão o meu povo. Vocês andarão em todo o caminho que eu lhes ordenar, para que tudo lhe vá bem. Mas eles não me ouviram, nem me deram atenção. Antes seguiram um raciocínio rebelde do seu coração, dos seus corações maus. Andaram para trás e não para frente. Você conhecia esse versículo? Eu nunca pedi sacrifício. O que eu pedi para vocês é obediência. Aí vai um Davi, aquele pequeno David. Aí vai o Davi, o menino sardento, ruivo, com a funda no pescoço, se torna rei. Quando ele se torna rei, ele busca a arca. Ao trazer a arca, o Senhor diz: me obedeça, me obedeça. Irmãos, que fantástico isso. Se para mim é esquisito, pastor Caison, se para mim é estranho hoje pensar, como é que Davi teve coragem de fazer uma coisa dessa? Como é que Davi teve peito, teve, coragem de chegar, trazer a arca e falar: não, eu não vou colocar a arca no santo dos santos. Não vai. Como Davi enfrentou uma cultura, enfrentou os anciãos, enfrentou um povo, obedecendo a voz de Deus, e preparou um lugar para a presença. Porque tudo isso, querido, é profético. O que o Senhor quer hoje é que você prepare um lugar para a sua presença, que habita dentro de você pelo seu Espírito. O que Deus quer que você faça é que você prepare um lugar para a presença, para que ela habite dentro
você pelo Espírito e você o obedeça. Você está entendendo isso? Davi traz, Davi simplesmente obedece. Aí o que o Senhor fala? Encontrei a Davi, o meu servo, homem que cumprirá todos os meus desígnios. Na nova aliança, Deus está procurando adoradores. João 4, na antiga ele encontrou alguém, homem segundo o meu coração, que cumprirá os meus desígnios. Ele será capaz de obedecer tudo o que eu estou ordenando. Aí Davizinho vai lá e faz um salmo: sejam as minhas mãos levantadas a ti, a minha adoração, e as minhas orações subam como incenso suave diante das tuas narinas. Está entendendo isso? O que é isso? Obedecendo, irmãos, entendendo. E o Senhor responde para ele dizendo: eu estabelecerei o teu trono e a tua descendência. Está entendendo isso, irmãos? E esse profeta aqui, meu companheiro, pega alguém de vocês, leva ele lá embaixo, por favor. Não distrai o povo. Amém, gente? Deixa eu falar uma coisa para você, para a gente poder terminar. Pastor Bruno falou aqui sobre Êxodo 25. Êxodo 25, verso 8. E farão um santuário para mim, e eu habitarei no meio do meu povo. Olha aqui para mim, querido, preste atenção em mim, não se distraia. Escute o que eu vou falar para você. E farão um santuário para mim, e eu habitarei no meio do meu povo. Quando decapitaram a cabeça de João Batista, qual que era o desejo de Satanás? Qual era o desejo da movimentação? Desarticular um entendimento. Qual entendimento? De um culto racional, ou de um culto com entendimento. Não conseguiram. O apóstolo Paulo vem dizendo depois sobre isso. Agora quem morre não é mais a ovelha, quem morre não é mais o boi, quem morre é você que morre, querido, que se entrega como sacrifício santo, vivo. Sacrifício santo, vivo e agradável. Presta atenção comigo. Na antiga aliança o sacrifício era morto. Na nova o sacrifício é vivo. Porque você se entrega como sacrifício vivo, santo e agradável. Aí para terminar, e eu vou conseguir terminar pela primeira vez às 10 horas, pelo menos eu acho que vou. Sabe o que acontece? O Senhor fala assim: eu vou mostrar para vocês que aquilo que Davi viu, que aquilo que João Batista viu, que aquilo que Paulo viu, que tudo aquilo que esses homens escreveram e tentaram ensinar, está em mim, na minha pessoa, na vida do Filho. Quando a palavra do Senhor fala sobre um Éden, nós já falamos sobre ele aqui nessa noite. Diz que ali existia um homem e uma mulher, Adão e Eva. Deixa eu te falar uma coisa, querido. Antes de Eva já existia Éden, já existia Adão. E o Senhor vinha estar com ele na viração do dia. Eva veio depois. Eu sempre costumo dizer que o Éden não é um lugar de plenitude, um lugar de delícias, um lugar perfeito preparado para Adão e Eva, para homem e mulher, para mulher e homem. É um lugar preparado perfeito para o homem e Deus, para Deus e o homem. Porque não tinha Eva, mas tinha Adão, e tinha Deus, e tinha Éden. Porque na plenitude dos tempos o Senhor vinha estar com o seu filho Adão. Então o que é o Éden? O que é o Éden?
O Éden era o lugar onde Deus vinha estar com o homem. Quando o homem peca, então ele é destituído desse lugar, ele é retirado ali daquele lugar. Então o Éden fica para trás, e o homem é tirado desse lugar, começa a ter que trabalhar com o suor, começa a ter a mulher dores de parto, toda a consequência do pecado, você sabe disso. Só que o Senhor não deixa de vir, o Senhor não quer deixar de estar com o homem. Então vem a proposta de Êxodo 25:8, que o pastor Bruno disse: e farão um santuário para mim, e eu habitarei, e eu estarei, e eu virei no meio deles. Me farão um santuário para que eu habite no meio deles. O que era, irmãos, a geografia do Éden? O que era um lugar, talvez não geográfico, até espiritual, onde Deus vinha estar com o homem, o Éden. O Éden depois se tornou o tabernáculo, o lugar onde o Senhor vinha estar com o homem. O tabernáculo depois se tornou o templo. Acabou o tabernáculo, começa o templo, passa pela tenda, né? E depois começa o templo. O que é o templo? O lugar onde Deus vem estar no meio dos homens. Deus, diga comigo, Deus vindo estar com os homens. Deus vindo habitar com os homens. Isso é o Éden. Isso é o tabernáculo. Isso é o templo. Olhem para mim. Chegou no templo. E aí nós chegamos agora na passagem da antiga para a nova aliança. Irmãos, Deus continua querendo vir habitar com os homens. E sabe o que acontece? Não tem mais o Éden, não tem mais o tabernáculo, tem o templo, mas está desabilitado. Epa! E a desabilitação, presta atenção, a desabilitação do templo por João Batista permite então que o Senhor venha, não no templo, mas como Emanuel. A palavra, diga comigo, Emanuel. Emanuel significa Deus conosco. Jesus era Emanuel. Jesus era Deus conosco. Ei, você está entendendo? Eu preciso que você entenda isso para a gente poder terminar. O Éden, o tabernáculo, o templo, agora se tornam uma pessoa. O Éden trazia Deus para estar com os homens, o tabernáculo trazia Deus para estar com os homens, o templo trazia Deus para estar com os homens. Jesus é Deus no meio dos homens, é Emanuel, o Deus conosco. Quando a palavra diz assim, ó, o verbo se fez carne e habitou no meio de vós. Essa palavra habitou, habitar é esquenu, que quer dizer o verbo se fez carne e tabernaculou-se no meio de vós. Ele se tornou um tabernáculo vivo. Ele se tornou um tabernáculo vivo. Ele é Emanuel, o Deus conosco, Deus em nosso meio. Ele é Jesus de Nazaré, o Messias prometido. Agora está ali no meio do povo a figura do Éden, a figura do tabernáculo, a figura do templo. Está ali Jesus, o Emanuel, o Deus conosco. Emanuel. Ei, as mãos. As mãos que sustentam. Aleluia! Sustentam o meu coração.
Escuta, eu preciso que você entenda isso aqui, para a gente poder orar. O antigo Éden, o antigo tabernáculo, o antigo templo, é agora uma pessoa. Ele é Emanuel, Deus conosco. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. O Verbo se fez carne, esquenu, tabernaculou-se. O tabernáculo se tornou uma pessoa. Você está entendendo isso? Deixa eu dizer uma coisa para você. Para quê, pastor? Para te devolver, irmãos, aquilo que o diabo veio fazer: matar, roubar e destruir. Para te devolver identidade, para que você pudesse chamar Deus de Pai, para que você pudesse se tornar filho, e para que você tivesse a sua essência de culto e de adoração restaurada. Sabe o que Jesus veio falar? Gente, acabou o sacrifício. Aquilo que Davi fez, aquilo que João Batista desabilitou, aquilo que Paulo escreveu, eu estou aqui cumprindo. Eu estou aqui cumprindo. E eu sou o Cordeiro de Deus, tira o pecado do mundo. Sabe o que a Bíblia diz? Que ele entrou de uma vez por todas no Santo dos Santos, como sumo sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Deixa eu te falar uma coisa para você. Ele foi sacrificado como sendo o último sacrifício. Escuta, para você aplaudir de pé. Não se perca com nada agora, irmãos. Não perca o ambiente e aquilo que Deus está falando. Deixa tudo para trás. Escuta o que eu vou falar para você. Jesus veio para que na sua vinda, quando Ele morre e Ele ressuscita ao terceiro dia, na sua morte, a Bíblia diz que o véu foi rasgado. Esse véu que foi rasgado não é um véu literal que as pessoas às vezes pensam. Escuta, o véu que foi rasgado é o véu do templo em Jerusalém. Existia um templo em Jerusalém, e quando Jesus morreu, foi crucificado, no momento em que Ele diz: Pai, está consumado, na tua mão entrego o meu espírito, Ele está dizendo: está consumado. Não é minhas forças, não é meu ânimo, está consumado o propósito. Aquilo que me deste para fazer, em obediência, em prestação de culto a Ti, único Deus verdadeiro, em adoração, em culto a Ti, meu Pai, eu te entrego. Está consumado o que me pediste para fazer. E na sua morte, quando Ele expira, a palavra em Hebreus diz que o rasgar da sua carne é o rasgar do véu. A saber, o véu foi rasgado, a saber, a sua própria carne, diz Hebreus. Quando Jesus morre e inspira, aquela lança vem e entra no seu lado e rasga a sua carne. O véu está sendo rasgado. Esse véu não é um véu literal, um véu que te garante um acesso espiritual. Não, não, não. Esse véu é um véu físico, é um véu real, o véu do templo de Jerusalém. E o que nós pensamos até aqui? Que o véu se abriu para que eu pudesse entrar no Santo dos Santos. Porque se lá em Jerusalém existe um templo e agora o véu se abriu, qualquer homem podia entrar. Mas não, o Senhor está dizendo: o véu se abriu, o véu se rasgou, para que todo homem possa ver que a minha presença, a minha glória, a arca da aliança não está mais lá, ela está em cima. E agora o tabernáculo, o Santo dos Santos, é colocado dentro de você, aonde a minha presença habita dentro de você, pelo seu Espírito.
pelo seu Espírito. Ou seja, quer entrar no Santo dos Santos, quer ver o Santo dos Santos, olha para dentro, irmão. O Senhor nos constituiu igreja, uma construção de pedras vivas, aonde habita a sua presença. O rasgado véu não te habilitava a entrar no Santo dos Santos. O rasgado véu era o Senhor te dizendo: não olhe mais para esse santuário, para este templo, porque eu não habito em templos feitos em mãos humanas. Agora eu habito pelo meu Espírito dentro de vós. Quer adorar? Fale com aquele que habita dentro de você. Existe, sabe, na vida de muitos filhos, uma angústia. Será que um dia eu vou adentrar o Santo dos Santos? Você mora nele, querido. E o Espírito Santo, ou seja, a arca da aliança, está dentro de você. E o que eu faço agora? Entra no teu quarto, fecha a tua porta, e o teu pai que te vê em secreto te recompensará. Obedeça ao Senhor. O que é adorar? É entregar a minha vida como sacrifício santo, vivo e agradável. Esse é meu culto racional. Culto é adoração. Amém.